Boa tarde a todos, começando mais um quadro Cidadania na TV Alamanda SBT. Hoje nós vamos continuar falando sobre o coronavírus e também sobre as eleições de 2020. E os meus convidados são, primeiro, o senador Marcos Rogério, que é o presidente do Diretório Estadual do Democratas em Rondônia, que vai falar um pouco para a gente sobre as últimas decisões do Senado Federal, decisões importantes para combater aí a pandemia do coronavírus. E o meu segundo convidado é o Dr. Joaci Santos Loura Júnior, que é advogado eleitoralista, vai falar sobre as eleições de 2020. Vai ter eleições ou não? Essa é a grande pergunta. E quais são os prazos? Eu sei que tem um prazo importante agora, que vai vencer no sábado, dia 4/4. Mas antes disso, eu queria fazer alguns comentários. Na semana passada, eu falei sobre aquele segundo decreto do governador do estado. Nós tivemos um primeiro decreto, que foi aquele decreto que decretou o estado de calamidade pública, proibindo aí a abertura de comércio, shopping, todos os serviços. Depois, o governador fez um novo decreto, esse decreto afrouxando um pouco as medidas de isolamento, liberando algumas atividades, como funerárias, hotéis e pousadas, a construção civil, agroindústria, restaurantes e borracharias nas rodovias. Contudo, na segunda-feira, dia 30, saiu uma decisão judicial, eu estou com ela aqui em mãos, vocês já devem ter conhecimento dessa ação. Foi uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra o Estado de Rondônia e o governador, resumidamente, dizendo o seguinte: olha, para afrouxar essas medidas de isolamento, liberar essas atividades que já foram liberadas, o Estado, em contrapartida, primeiro tem que comprovar que existe um mínimo de serviços e de saúde pública para os cidadãos. Então, na decisão, a juíza concedeu essa tutela. Vou ler aqui esse parágrafo que diz o seguinte: conceda a tutela de urgência em caráter antecedente para determinar que o Estado de Rondônia se abstenha de flexibilizar, por hora, as medidas de restrição e isolamento social estabelecidas pelo decreto estadual, que foi aquele decreto que eu mencionei com vocês, de calamidade pública, alterado pelo decreto que tinha liberado algumas atividades, até que o Estado de Rondônia e seus municípios disponham de kits para exames de detecção do Covid-19, equipamentos de proteção individual, estruturação e coordenação das redes de saúde, de baixa, média e alta complexidade, possibilitando atingir o melhor cenário para enfrentamento da pandemia. Bem, o magistrado diz o seguinte: primeiro o Estado tem que conseguir, então, esses equipamentos individuais, os EPIs para os profissionais de saúde, esses kits de teste rápido e também uma estrutura mínima para poder atender a população. Ontem eu estava assistindo uma entrevista até do ministro da Saúde, o Mandetta, que diz que está tendo muita dificuldade em adquirir, por exemplo, EPIs. O maior produtor de EPIs hoje no mundo é a China. A China não está dando conta da demanda mundial. Até o Mandetta disse ontem que estava praticamente certo uma compra do Brasil. Os Estados Unidos acabou fazendo uma compra maior, mandou para a China 23 aviões para retirar esses equipamentos de EPI. O Brasil está adquirindo respiradores da Argentina, também com muita dificuldade, falta de fornecedor, falta de equipamento. E os kits também de teste. O Brasil acabou de chegar agora 500 mil testes rápidos. O Brasil fez uma compra de 5 milhões de testes e agora vai ser distribuído por todo o país. Eu sei que Rondônia já recebeu parte desses kits e também dos EPIs, mas precisa ter muito mais. Com relação à estrutura hospitalar, ontem o Estado de São Paulo entregou o primeiro hospital de campanha lá no estádio do Pacaembu, um hospital que foi feita uma estrutura metálica que vai com 200 leitos, tem capacidade para 200 leitos, e quem vai administrar esse hospital de campanha é o Hospital Albert Einstein, que é um dos melhores hospitais da América Latina. Então ainda faltam que o governo do estado também diga quais são as medidas que vai fazer nessa área. Por exemplo, onde é que vai construir o hospital de campanha, quantos leitos serão e quantas UTIs. Tá? Outro assunto também importante que eu queria dizer para vocês é com relação a também uma nova alteração que teve com relação ao imposto de renda. O imposto de renda agora nós temos um prazo para entregar o imposto de renda até o dia 30, até o final de abril, né? E esse prazo foi estendido para o dia 30 de junho. Então o imposto de renda fica aqui, então
essa informação de que o imposto de renda, o prazo foi estendido até o dia 30 de junho. Não deixa de ser uma boa notícia, né? A gente com uma série de restrições, não pode trabalhar, não pode fazer nada, ainda tem que se preocupar com o imposto de renda, então essa medida foi uma medida muito boa. Bem, nós estamos tendo uma discussão muito ampla nas redes sociais com relação ao confinamento horizontal, que é todo mundo fica em casa, ou então o vertical, que libera algumas atividades, e o senador Marcos Rogério vai comentar um pouco sobre esse assunto. E é bom também deixar claro que as pessoas não confundirem. No Brasil, nós não temos hoje nenhuma determinação do lockdown. O que é o lockdown? Foi, por exemplo, uma medida extrema que aconteceu lá na Itália, de que fica todo mundo em casa e é proibido ir para a rua. Você não pode ir para lugar nenhum. Inclusive, se você sair na rua, você pode até ser preso ou ser multado. Tá? Então, no Brasil hoje, nós temos a medida de isolamento. As pessoas devem ficar em casa. Podem sair na rua, lógico, para ir ao supermercado, à farmácia. Uma medida não tão restritiva como de outros países. Mas a Organização Mundial da Saúde tem dito isso, a uma grande maioria dos países, que há necessidade desse isolamento para tentar conter o coronavírus. E há, por outro lado, também a questão do setor produtivo mesmo, as pessoas que querem trabalhar, têm conta para pagar, que estão passando, já vão começar a passar dificuldade, muita reclamação, principalmente dos caminhoneiros aí que precisam cruzar o Brasil todo, não tem nem aonde comer. Então o senador agora vai falar um pouco para onde é que a gente deve caminhar, né? Ou vamos ficar trancado em casa, libera-se um pouco para as pessoas trabalharem, ou tem um meio termo, tá bom? Então agora com vocês, o senador Marcos Rogério, que gravou esse vídeo para a gente lá de Machadinho do Oeste. Senador, muito obrigado por ter enviado esse vídeo para a gente e por nos esclarecer assuntos tão importantes. Com você, senador Marcos Rogério. Doutor Fabrício Jurado, tudo bem? Um prazer poder participar do seu programa, falar ao povo de Porto Velho, do estado de Rondônia, nesse momento em que a família rondoniense e a família brasileira, de modo geral, está vivendo esse período de isolamento social. Infelizmente, não é algo que a gente contava com isso e impôs a todos nós uma mudança na rotina. As pessoas estão hoje, em razão disso, tendo que ter cautelas, tendo que ter cuidados que antes não se preocupavam com isso. Ficar dentro de casa, evitar a exposição na rua, muitos deixando de ir ao trabalho, as empresas sofrendo, os empregados sofrendo, enfim, com essa pandemia do coronavírus, todos sofremos. E em razão disso, algumas ações estão sendo implementadas para tentar diminuir o impacto disso e criar estruturas para o enfrentamento, porque o problema do coronavírus é que ele ataca a todos e demanda muita estrutura hospitalar, especialmente estrutura de UTIs, de ventiladores mecânicos, enfim. E o Estado não dispõe dessa estrutura. Para você ter uma ideia, hoje, Rondônia, se precisar de 300, 400 UTIs, nós não temos isso hoje dentro da nossa estrutura hospitalar, incluindo setor público e privado. Então, é preciso aumentar essa estrutura para, havendo necessidade, você ter aonde atender as pessoas vítimas do coronavírus. Com isso, a bancada federal, todos os deputados federais, todos os senadores reunidos, nós fizemos uma reunião online e decidimos destinar das nossas emendas de bancada 22 milhões de reais para o estado de Rondônia. Desses 22 milhões, 11 milhões serão geridos pelo governo do estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, e 11 milhões para atender os municípios. Vilhena, as regionais, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho. Além dessas grandes regionais, nós ainda incluímos Guajará-Mirim, porque atende ali aquela região e tem muitas pessoas da Bolívia que entram ali também e acabam sendo atendidos lá, São Francisco do Guaporé e Rolim de Moura. Então esses 22 milhões vão reforçar a saúde pública de Rondônia, tanto do estado quanto dos municípios polo, para atender a demanda da população de Rondônia. É a solução? Não é. É claro que a demanda é maior, a estrutura tem que ser maior para poder atender a população. O que a gente espera é que não haja necessidade, é que esse coronavírus não tenha o nível de infestação, de propagação em Rondônia que está tendo em São Paulo,
que está tendo no Rio de Janeiro, no Ceará, em outras regiões do país e até fora do Brasil. Mas a gente não pode ficar esperando ele chegar sem se preparar. Caso Rondônia tenha um nível de infestação, de contaminação mais alto, nós queremos que a nossa estrutura hospitalar esteja à altura para atender a nossa população. Por isso o esforço do governo de Rondônia, das prefeituras e da bancada federal. Além dos 22 milhões que a bancada colocou para a saúde aqui, nós também aprovamos essa semana em Brasília, na segunda-feira, um pacote de benefícios para os trabalhadores informais, aqueles que são do setor de serviços e que nesse momento, em razão do isolamento social, não tem receita, não tem renda. Vai aumentar a despesa, porque vai para casa, né, naturalmente come mais, consome mais energia, mais água, no momento em que a arrecadação está caindo. Então nós criamos um benefício extraordinário para enquanto durar os efeitos do coronavírus, de R$ 600 até R$ 1.200, depende, mãe solteira ou famílias que têm mais de um filho, de 600 a 1.200. Foi aprovado e o governo vai implementar essa política para atender essas pessoas. E também aprovamos um projeto de lei que permite o uso tanto da merenda escolar que está estocada, quanto o recurso para a aquisição da merenda escolar, pegar esse dinheiro e esses produtos, transformar em alimentos e destinar para os pais dessas crianças que estão sem aula hoje. Então, enquanto não tem aula nas escolas, as crianças não estão indo, nós teremos o recurso dessa merenda para a compra de alimentos e esses alimentos destinados a essas famílias de baixa renda. Portanto, são ações importantes que vão ajudar a sociedade brasileira e rondoniense especialmente nesse momento de pandemia. E o que a gente espera realmente é que a gente passe por isso rapidamente. E a última palavra, doutor Fabrício, eu vejo o presidente Bolsonaro um esforço muito grande, tentando convencer as pessoas que, olha, é preciso ter cautela, é preciso ter cuidado, mas é preciso também garantir que os empregos não desapareçam, as empresas não fechem as portas. E ele está certo. A gente tem que ter a cautela, tem que ter a prudência, mas também não podemos permitir que feche as empresas, porque senão daqui a pouco ou as pessoas vão morrer em razão da infecção, da infestação, ou vai morrer de fome. Então é preciso ter equilíbrio, bom senso, razoabilidade. Eu defendo uma ideia intermediária, né? Eu acho que a população de risco, os mais idosos, aqueles que têm doenças crônicas, né, ou pessoas que convivem com essas pessoas, por exemplo, um filho que mora com os avós ou com os pais que têm mais de 60 anos, isola essas pessoas que são categoria de risco. E aquelas que não estão dentro da faixa de risco, especialmente em estado como Rondônia, onde não há um nível de infestação maior, eu acho que a gente pode administrar o trabalho delas. Não pode permitir que as empresas parem de funcionar 100%. É só orientar para que esse trabalho seja feito dentro de um ambiente de maior cautela, de maior segurança. Portanto, o presidente Bolsonaro tem essa preocupação, ele está correto, às vezes fala de uma maneira que as pessoas não entendem. Ele está certo na ideia e às vezes errado na maneira de expressar essa ideia dele. Mas é preciso pensar nesses dois pontos: cuidar da saúde, proteger a vida, mas garantir também a manutenção dos empregos das pessoas. Tá bom? Que Deus nos ajude a atravessar esse período difícil e que a gente possa lá na frente sair fortalecido, buscando a Deus, que é a fonte da vida e da nossa esperança, e continuar acreditando nesse nosso Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. Doutor Fabrício Jurado, meu amigo, Deus te abençoe e que você tenha muito sucesso aí em Porto Velho com o trabalho que você está fazendo. Até mais. Bem, eu queria agradecer, senador, muito obrigado mais uma vez por participar do quadro Cidadania e por prestar essas informações relevantes para o povo de Rondônia. Pessoal, agora vamos bater um papo com o Joacir Loura Júnior, que é advogado eleitoralista, vai falar um pouco sobre o calendário eleitoral e se vai haver ou não eleições esse ano para prefeito e vereadores. Doutor Joacir, seja muito bem-vindo ao quadro Cidadania. Olá, meu amigo doutor Fabrício e todos os telespectadores. Eu venho responder um questionamento que tem se colocado muito recorrente neste momento, que é a possibilidade de se ter
alteração no calendário eleitoral. Eu quero dizer que para poder responder essa pergunta, a gente precisa entender o sistema eleitoral, como funciona. A lei das eleições, lá no artigo 105, ela diz que até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral ele terá que editar as normas, as resoluções, que são normas secundárias que auxiliam a lei ordinária, o Código Eleitoral, lei das eleições, lei dos partidos políticos, para poder fazer todas as normas que são aplicadas a um pleito. Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral, meados de dezembro do ano passado, editou a Resolução 23.606, que trata e traça o calendário eleitoral das eleições de 2020. Esse calendário ele define algumas datas muito importantes para o pleito. Por exemplo, nós estamos dentro de uma data muito importante para quem quer ser candidato, aliás, crucial, porque todo e qualquer eleitor que queira ser candidato, ele deve até o dia 4 agora de abril se filiar a um partido político, porque no Brasil não existe a figura da candidatura avulsa, ou seja, aquela pessoa que quer se candidatar a um cargo eletivo que não tem ainda filiação partidária. Essa figura não existe. Então, quem quer ser candidato obrigatoriamente precisa se filiar a um partido político. E a data final para isso é o dia 4 de abril, que é exatamente 6 meses antes da eleição. Lembrando que a eleição esse ano está marcada pelo calendário eleitoral no primeiro domingo de outubro, que é o dia 4 de outubro, e se houver segundo turno, no dia 25 de outubro. Pois bem, dentro ainda dessa data, agora da filiação partidária, existe uma data muito importante, que é a data da janela partidária, ou seja, daquelas pessoas que já estão no exercício de mandato parlamentar como vereadores e que podem, sem perder o mandato, sem ser considerados infiéis partidariamente, trocar de partido sem dar justificativa e aí mudar de sigla. Essas pessoas, de acordo com o artigo 22A da lei dos partidos políticos, podem trocar de partido 30 dias antes do final da data dos 6 meses, ou seja, eles podem trocar de partido entre 5 de março passado até o dia 3 de abril também, que é uma data que está muito próxima. Então, quem é vereador aqui em Porto Velho, em qualquer outra cidade do Brasil, tem até o dia 3 de abril para poder trocar de sigla sem perder o mandato. E o eleitor ou o filiado que queira também trocar de partido, que não tenha mandato, até o dia 4 de abril ele deve obrigatoriamente se filiar a um partido político. E aí vem um questionamento seguinte: mas as eleições esse ano, elas vão acontecer? Lhe digo que até agora, todas as tentativas de adiar a filiação partidária, por exemplo, o partido PP entrou com um pedido no STF, isso foi negado. Houve pedido também nesse mesmo sentido para o Tribunal Superior Eleitoral e a ministra Rosa Weber também deixou muito claro que até agora, nesse momento, não há alteração, não pode ser alterado o calendário eleitoral. Dizer que as eleições podem ser adiadas, penso que é muito precoce, ainda depende do que vai acontecer. Por quê? Porque as eleições começam, o pleito eleitoral de se pedir voto, a campanha, enfim, começa dia 16 de agosto. Até lá tem alguns meses ainda para acontecer. Pode ser adiada? Pode, mas desde que haja aí um avanço muito forte, uma gravidade muito grande da doença. Fica aqui então essa resposta, penso se posso ter ajudado e me coloco à disposição para qualquer outra eventual dúvida e curiosidade em relação às eleições. Um grande abraço e você lembre-se, fique em casa. Se você puder ficar, fique em casa. Vamos ajudar o Brasil a que não tenha uma grave crise ainda maior nessa pandemia. Um grande abraço e Deus abençoe a todos. Joacir, muito obrigado por essa entrevista, bem esclarecedora. Queria então mais uma vez agradecer o senador Marcos Rogério e o Dr. Joacir por participar do quadro Cidadania. Bem, até a próxima quinta-feira com mais um quadro Cidadania.
fique em casa. E quem não puder ficar em casa, mantenha aquela distância sanitária, né, de 2 metros, use máscara, enfim, só sai de casa se for realmente extremamente importante. Um abraço a todos.